gente, boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês, podendo trazer um pouquinho de informação sobre medicina preventiva, sobre cuidados básicos que você deve e pode tomar ao longo da sua vida, que vão manter seu corpo em equilíbrio, evitando que muito precocemente você comece a desenvolver essas doenças crônico-degenerativas que incidem hoje mais cedo e de uma maneira mais intensa em grande parte da população. Você já aprendeu que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, que grande parte dessas doenças ocorrem por algumas situações que vêm ocorrendo ao longo da vida e que nós, na medicina convencional, não damos atenção, né? Então, esses fatores como estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina, todos juntos, desidratação crônica, falta de oxigênio dentro da célula, poderiam ser resolvidos com medidas básicas e muito simples, como uma dieta rica em vegetais, alimentos ricos em energia vital, de baixo índice glicêmico, com capacidade antioxidante, anti-inflamatória natural. Isso é muito fácil de vocês conseguirem. O site do SIMP, o simpsaude.com, soletrando para vocês, simpsaude.com é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com, sem o BR. Vocês encontram essa dieta de baixo índice glicêmico, rica em vegetais, e vocês vão estar já corrigindo uma série de causas que levam a essas doenças crônico-degenerativas. Com mais um pouquinho de atividade física, com uma hidratação adequada, bebendo água e não refrigerante, água de coco, um chá natural, vocês vão estar resolvendo o problema da desidratação intracelular e na matriz extracelular que permeia todas as células do nosso corpo. Então, é muito simples estar cuidando disso e ao longo desses 10 anos eu venho mostrando para vocês o que fazer no dia a dia para que tenham uma velhice saudável, né? Que sejam autônomos, independentes e possam, inclusive, dar suporte para os seus descendentes, para os seus netos, para os seus bisnetos, e aí vai. Eu costumo responder perguntas de ouvintes, sugestão de pautas aqui, e o nosso e-mail para contato eu quero que vocês anotem, radiomundial@radiomundial.com.br, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, encaminhem seus e-mails para radiomundial@radiomundial.com.br, aos cuidados do programa Manual do Proprietário, e a nossa diretora de jornalismo, Samira Chahine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega, e aí eu torno esse nosso programa muito mais do seu agrado, do seu interesse. E lembre-se que a sua dúvida sempre é dúvida de inúmeros outros ouvintes. Hoje, agora, eu vou responder algumas perguntas aqui. O Maurício Cagiano, o Maurício pergunta o seguinte, que ele gostaria de algumas dicas sobre kefir, sobre naltrexona, sobre iodo, Lugol, que ele e a esposa dele gostariam de estar tomando. Tudo bem, então eu vou responder algumas coisas importantes. Hoje, nós vivemos um grande déficit de iodo, né? O iodo que a gente dispõe praticamente está no sal iodado refinado de cozinha, que é um iodo que não resolve muito a situação. Por quê? Porque eu preciso do iodo para alguns órgãos, como a próstata, como a mama. Para a tireoide, o iodo não serve, eu preciso do iodeto. Então ele pergunta justamente a respeito da solução de Lugol. Lugol foi um médico, Jean Lugol, que há mais de um século atrás criou essa fórmula, que é uma fórmula composta de iodo e iodeto. Então, o que eu sugiro, tem muitos autores aí falando em doses muito maiores e que eu não vejo necessidade. O que eu sugiro é que, se alguém for utilizar, e grande parte das pessoas deveriam estar utilizando, principalmente aqueles que não comem algas todo dia, frutos do mar todo dia, que já tem uma quantidade expressiva de iodo,
essas pessoas poderiam estar usando a solução de Lugol a 5%, mas não mais do que 2 gotinhas por dia. Né? Põe 2 gotinhas por dia no meio copo d'água e essa é uma dose que vai estar suplementando a quantidade necessária de iodo para sua próstata, para sua mama e de iodeto para sua tireoide, além de vários outros órgãos do corpo necessitarem desse mineral que é o iodo. O iodo, comprovadamente, gente, ele é um mineral que ele tem a capacidade de quelar, de tirar mercúrio do nosso corpo. Então isso é muito importante, de manter o cloro, de manter o bromo, né, de manter o flúor longe da nossa tireoide, para que não se crie falsos hormônios que levam a uma informação errada. Ele previne câncer, nódulos, cistos. Então é uma substância assim útil e grande parte da população está deficiente do iodo. Se você não está podendo anotar agora, se você está no carro dirigindo, eu queria passar uma nova informação que eu acho muito importante. Esse vídeo já vai estar postado amanhã ou depois da manhã no meu canal do YouTube. Então é simples, youtube.com/Dr. Edmond Sabe Júnior. Aí vocês entram, se inscrevam, né? E acionem um sininho que aparece ali na tela, porque toda vez que o Jean, aqui da rádio, postar um vídeo meu novo, vocês vão receber um aviso que tem vídeo para vocês assistirem, vídeo novo. Então é simples, entrem no meu vídeo, né, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Edmond Sabe Júnior, e se inscrevam ali e acionem aquele sininho que vai aparecer na tela do seu computador, e toda vez que um vídeo novo for postado, vocês vão receber um aviso aí, né? O Jean está preparando isso aí tudo para vocês aqui da rádio. O Maurício ainda me perguntou, além do iodo, né, que eu respondi em relação ao Lugol, ele me perguntou a respeito da naltrexona. O que é naltrexona? Naltrexona em baixas doses. Naltrexona em baixas doses. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês dessa substância que é muito interessante, é muito útil. É uma substância criada pela medicina alopática há muitas décadas atrás e ela era utilizada para dependentes químicos de heroína, por exemplo. Então, aprendeu-se que com altas doses dessa substância, da naltrexona, você bloqueava os receptores e as pessoas utilizavam a droga e não sentiam o prazer. Então, com isso, conseguiam se livrar do vício. Algumas décadas depois dessa substância estar no mercado, um médico homeopata teve uma sacada maravilhosa. Ele falou, puxa, se em doses altas bloqueia os receptores, né, de endorfina, será que se eu usar em doses homeopáticas eu não faço o contrário? Eu libero esses receptores, eu aumento a produção de endorfinas, né, e eu consigo os efeitos bons dessas endorfinas no organismo, e foi o que ele começou a fazer. E isso chama naltrexona em baixas doses. E essa substância em baixas doses estimula o sistema imunológico, modula o sistema imunológico, é muito importante na prevenção e tratamento de cânceres, de doença autoimune. É uma coisa simples, é uma coisa barata e, como o Maurício me perguntou que eles estavam interessados em usar, eu acho uma substância também interessante. Me pergunta ainda sobre o kefir. O kefir, quando ele fala em kefir, não sei se todos vocês conhecem, eu particularmente não tenho muita experiência em kefir. Há uns 15 anos atrás eu ganhei uma quantidade de kefir de um padre bem velhinho que eu atendia, tinha 90 anos na época, tinha vindo da Rússia, e ele falava, olha filho, toma isso todo dia, e quando você tomar, depois você coloca uma colherzinha de açúcar mascavo e mais um pouco de água, que no dia seguinte vai se produzir uma nova quantidade de bactérias benéficas, aí você toma de novo um gole, e muito bem. Então, não existe nada que contraindique o uso de kefir. Mas quando eu penso em macrobioma, em flora intestinal, que hoje, na verdade, é um outro órgão, e um órgão talvez dos mais importantes
ligado a toda a imunologia do nosso corpo, toda a doença autoimune começa lá. Então ter uma flora diversificada é uma coisa muito importante. E as pessoas hoje, elas têm uma flora pouco diversificada, doente, porque elas comem alimentos refinados, elas comem muito pouco fibras, que é onde existem os prebióticos. As fibras estão nos vegetais, e essas fibras são o alimento para as bactérias boas do nosso intestino poderem multiplicar, proliferar, tomar conta desse habitat. Então, a dieta delas é muito processada, da maioria das pessoas, e essa flora está muito ruim, e por vários outros motivos, por estresse, por consumo de álcool, e aí vai. Então, quando eu penso, e sempre eu penso em estar mantendo uma flora em ótimas condições, porque aí eu estou beneficiando todo o organismo desse paciente, eu prefiro usar em forma de cápsulas gastroresistentes, né? Cápsulas que só vão liberar a quantidade dos lactobacilos que eu formulei ali quando chegarem lá embaixo no intestino, que é o local que eu quero que elas fiquem. Porque se ela romper antes no estômago, o ácido clorídrico vai matar esses lactobacilos. Então eu não vou conseguir fazer com que cheguem vivos lá embaixo para passar a habitar o intestino grosso e ali proliferar e diversificar a flora. E eu costumo prescrever alguns bilhões de algumas cepas, e isso dependendo do caso de cada paciente. Mas, normalmente, os que eu mais uso são os acidófilos, os bífidos, os ramenosos e os casei, né? Se vocês quiserem pesquisar na internet, existe um probiótico que é feito nos Estados Unidos e que não é encontrado em lojas de suplementos lá, só é comprado por internet lá, e o problema é que ele tem que vir refrigerado e se manter refrigerado até chegar aqui na tua geladeira. Então não é muito simples, mas chama-se VS de sapo, L de lata, V de vaca, S de sapo, L de lata, diferente, né? O tracinho de diferente, o sinal de diferente, 3, VSL diferente 3. Numa cápsula ali, eles conseguem colocar 118 bilhões de lactobacilos e de diversas cepas. Talvez seja um dos melhores probióticos do mundo. De qualquer maneira, o kefir, eu já tive algumas experiências no consultório de pessoas usando uma dose um pouco alta demais e aonde elas utilizam um pouco de açúcar mascavo demais. Então aí eu não gosto, porque pode estar aumentando o índice glicêmico e aumentar a produção de insulina. Então eu normalmente não oriento, não. Tá? Então eu espero ter respondido aqui a pergunta do Maurício Cagiano, que é muito interessante. Inclusive, para vocês terem uma ideia, há alguns anos atrás foi publicado na Folha de São Paulo que o Hospital Albert Einstein estava fazendo o primeiro transplante de bioma fecal aqui no país. O que é o transplante de bioma fecal? Pega-se fezes de um paciente saudável, né? Exclui-se que ele tem algum tipo de hepatite ou HIV para não contaminar o receptor que vai receber, e aí é colocadas as fezes do doador saudável no receptor. Nesse caso, era um paciente internado com uma infecção por Clostridium e que não estava respondendo a antibióticos, e o paciente se recuperou. Mas isso já é feito em alguns serviços no mundo, esse transplante de microbioma fecal ou de fezes, né? Principalmente na Inglaterra e na Holanda, muitos casos. Na Inglaterra tem um serviço com 5.000 casos de transplante de bioma fecal. Então, você pega uma pessoa da família desse paciente, vamos supor que esse paciente tenha síndrome metabólica, seja obeso, tenha hipertensão, tenha diabetes, ele tem uma flora muito ruim. Então, primeiro se orienta uma dieta adequada para esse paciente, né, senão não adianta, e aí ele começa a receber transplantes de uma irmã, de um irmão, de um primo, né, que seja rígido, que não tenha nenhum tipo de hepatite, nem HIV, e é transplantado, e essa pessoa melhora. E tem casos na literatura de melhora até de autismo com transplante de bioma fecal. Então, é muito interessante, e a medicina do futuro, gente, vai ser baseada não em drogas químicas, mas exatamente
no cuidado dessa flora. Ah, você tem tal doença, então você vai usar tal cepa de bichinhos, tal doença, tal cepa de bichinhos, ou você vai usar essas cepas de bichinho para não ter tal doença, que é melhor ainda, né? Isso é a prevenção, isso é o que a gente fala. Tá ok? Eu tenho aqui uma outra pergunta da Marli Ochai. A Marli, ela fala assim, Edmond, eu tenho uma lipoproteína A muito aumentada, o meu colesterol total está em 203, que não é nada de excepcional, pode ser considerado normal. O HDL, que é o colesterol bom, está em 53, que é um valor bom para a mulher também. E ela está usando ácido nicotínico, que é uma vitamina B3, 250 miligramas, 2 cápsulas por dia. Mas quando ela toma, ela sente um desconforto, um vermelhidão. E ela quer saber se é isso mesmo e se ela deve mudar a dosagem. Bom, Marli, respondendo você aqui, a primeira coisa que eu queria te dizer é que mais importante do que você controlar essa lipoproteína é você controlar a oxidação e a inflamação. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, esse ácido nicotínico causa essa reação em muitas pessoas mesmo. Esse rush cutâneo que a gente fala, essa vermelhidão, esse calor, que depois passa instantaneamente em coisa de 20, 30 minutos. Uma coisa que diminui esse efeito colateral do ácido nicotínico é você usar, por exemplo, uma pequena dose de ácido acetil salicílico, que é um AS infantil. Por exemplo, se você partir no meio um AS infantil, tomar um pouquinho antes de você tomar a sua dose de ácido nicotínico, você vai diminuir muito esse rush cutâneo, não é? Mas, no seu caso, eu tiraria e eu daria mais atenção a não deixar que o LDL colesterol, o low density, que é o colesterol perigoso e que grande parte dessa lipoproteína A está ali, né, ficasse oxidado. Né? Por quê? Porque é só quando o LDL, colesterol que está oxidado, que ele tem a capacidade de, na parede das artérias, que chama de endotélio, o revestimento interno das artérias, se tiver lesado por inflamação e esse LDL colesterol, que é o colesterol ruim, tiver oxidado, aí ele vai ali naquela lesão que tem no revestimento da artéria e começa a fazer a placa aterosclerótica, que anos mais para frente pode ocluir esse vaso, dando infarto, dando AVC e tudo mais. Então, se você estiver usando antioxidantes, né, e isso é vitamina C, é vitamina A, é vitamina E, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, resveratrol, você não vai estar deixando com que esse seu LDL, colesterol, que é o ruim, se oxide. Então, ele não estando oxidado, não vai me importar, porque ele não vai ter a capacidade de começar a fazer a lesão. E a outra coisa, cuidar da inflamação, para que essa inflamação, ela também não predisponha que esse colesterol, se tiver oxidado, vai até lá e comece a placa. E como é que você vai cuidar dessa inflamação? Primeiro, com alimentos de baixo índice glicêmico. É a dieta do Simp que eu falei para vocês verem no site do simpsaude.com. Né? É pouco alimento refinado, é pouco açúcar, né? É pouco arroz branco, é pouca batata, é tudo que faça a glicose subir muito rápido na corrente sanguínea. Então, a primeira coisa é evitar isso, dietas de alto índice glicêmico, uma dieta baseada em vegetais. Para isso, eu sugiro que vocês vejam os vídeos que estão aí no youtube.com, é só colocar / Dr. Edmond Saab Júnior, e vocês vão ver ali nutrologia avançada, nutrologia do futuro, e vocês vão aprender como comer. Aí, você já está controlando essa inflamação. Depois, eu costumo usar curcumina, a cúrcuma. Se você tiver urucum, mas urucum puro, também é uma coisa que você pode utilizar todo dia como anti-inflamatório. Né? Suplementar ácidos graxos bons como ômega 3, e isso também vai controlar a inflamação. Então, se eu tenho a inflamação controlada, porque eu faço uma dieta de baixo índice glicêmico, né? Eu utilizo ômega 3, eu utilizo cúrcuma, eu não tenho inflamação, o revestimento interno das minhas artérias não estão lesados, e aí o colesterol, que é o colesterol ruim, o LDL, low density, também foi cuidado no sentido de não estar oxidado pela própria dieta, que é uma dieta rica em vegetais, que são antioxidantes naturais.
e você está suplementando vitamina C, vitamina E, vitamina A, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, então esse LDL não vai estar oxidado, então esse processo não vai ocorrer. E você está gastando todos os seus esforços em tentar baixar essa lipoproteína A com ácido nicotínico, que na verdade eu suspenderia, porque essa dose de 500 miligramas por dia é muito pouco. Os estudos mostram que para a gente conseguir uma diminuição da lipoproteína A usando ácido nicotínico, a gente teria que estar usando pelo menos 2 gramas por dia, que é 4 vezes a dose que você usa, e você obviamente não ia tolerar isso. Além do que, nessa dose, ele tem efeitos colaterais, mesmo sendo uma vitamina. Tá ok? Então, gente, eu deixo aqui para vocês mais uma vez o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br, para vocês enviarem seus e-mails com dúvidas, que nem fez a Marli, que nem fez o Maurício. O Maurício eu só deixei de responder mais uma substância, porque ela não é permitida a utilização aqui no Brasil pela Anvisa, ok, Maurício? Então, eu não vou me manifestar aqui sobre isso, mas vocês podem estar aqui sugerindo pautas e eu trazendo para vocês nas semanas subsequentes. Pessoal, o nosso papo é sempre uma delícia, por isso que o nosso tempo voa. Eu queria agradecer a audiência de vocês todos, desejar uma semana maravilhosa, muito feliz, e um abração do Amigo Edmond. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.